Fala aí, gênio! Eu sou o Renan Lopes aqui do Projeto Estudo do Áudio. Muito obrigado por ter acessado o link. Eu acredito que se você veio até aqui é porque você tem interesse de participar do novo curso do Projeto Estudo do Áudio, em que a gente vai falar sobre projeto, instalação e alinhamento de som automotivo. Então, neste vídeo eu vou te mostrar como você pode já participar da pré-venda, visto que as aulas iniciam lá no dia 1º de maio, mas se você se inscrever a partir de agora, você vai ter aquele super desconto, porque você faz parte aí da minha lista VIP, então eu acredito que é a maneira que eu tenho de te agradecer por estar acompanhando o meu trabalho e você vir, então, participar aqui do curso. Agora, antes de mais nada, eu gostaria de dizer como é que o áudio entrou na minha vida, né? E eu quero que essa história sirva de motivação aí para você também se empolgar em correr atrás daquilo que você realmente ama, né? Eu nasci lá em Maceió, Alagoas, no Nordeste brasileiro, e sempre fui um cara completamente fissurado por som, né? Desde muito jovem, né? Minha mãe já tinha identificado que eu era um cara muito fissurado, assim, pela parte de áudio. É muito engraçado porque ela conta as histórias que aconteceu da minha vida, né? Que eu tive a primeira oportunidade ali de desmontar uma caixa de som que era da minha irmã, pendurei numa sala para os meus amigos, assim, e aquilo ali eu tratei como se fosse a minha primeira instalação de som automotivo. Mas é engraçado porque eu fui crescendo e os meus primos, meus amigos gostavam lá de montar som, paredões, né? Já estava crescendo a ideia do paredão no Nordeste, e eu vendo tudo aquilo eu queria entender como é que tecnicamente aquele negócio funcionava. Eu não queria simplesmente ligar o som. E é engraçado porque minha mulher sempre comenta comigo, né? Que eu, na verdade, não gosto tanto de música. Eu gosto de áudio. E áudio na parte técnica, né? Então, quando meus amigos gostavam de áudio, eles queriam fazer festa, se divertir. Ou melhor, como meus amigos gostavam de música, ele queria fazer festa, se divertir, eu gostava de áudio. Eu queria entender como é que tudo acontecia. E claro que eu tive uma dificuldade ferrenha, né? Porque a gente tá falando ali algo em torno de 1999, 2000, né? Eu tinha aí por volta de 16 anos de idade e estava querendo aprender um pouco mais sobre o som. E cara, a gente não tinha acesso, né? Eu tinha que pegar alguns materiais na internet, que era na grande maioria das vezes em inglês. Tive que aprender inglês na marra para poder entender como é que aqueles negócios funcionavam, né? E o meu acesso à informação era muito pouco. Então é claro que a gente tem muito mais trabalho do que hoje em dia, que tu acessa o YouTube aí e consegue ter acesso a muito conteúdo, né? Alguns não tão bons, mas alguns bem interessantes mesmo a gente tem aí no YouTube. Mas na minha época não foi tão fácil assim. Eu tive que aprender alguns fóruns, algumas pessoas que realmente sabiam sobre o assunto não gostavam muito de compartilhar, porque eles também tiveram dificuldade de aprender. Mas aí eu tive a oportunidade de vir para o Rio Grande do Sul e trabalhar para a Selênio, né? A fabricante de alto-falante Selênio. Eu trabalhei no laboratório de pesquisa e desenvolvimento, que foi lá onde eu conheci o Homero Sete, né? Para mim, um dos meus maiores mentores na área de projeto de alto-falante e caixas acústicas. Foi com ele que eu aprendi muita coisa, né? Incomodei muito o Homero aí, porque realmente tinha muita vontade de aprender. Fiquei na empresa por um longo período de tempo, até que o Homero foi trabalhar para a Bomba Alto-Falantes, eu fui junto, e lá a gente teve a oportunidade de colocar o que eu acredito ser o primeiro Line Array em cima de uma caminhonete, né? Ali no meados de 2009 a gente já fez isso. Eu verdadeiramente não sei se em outro lugar do mundo já fizeram, mas eu costumo dizer que a gente foi um dos pioneiros, tá? E aí depois, cara, eu tive a oportunidade de fundar minhas próprias fábricas de alto-falante. E foi bem na época que eu decidi sobre estudar sobre comunicação, né? Como é que eu poderia me comunicar mais com as pessoas. E eu entendi que se eu começasse a dar palestras, dar treinamentos, eu poderia divulgar os meus produtos, né? Na época eu fabricava alto-falante e eu poderia fazer isso, divulgar os meus produtos. E numa das viagens lá para São Paulo, na volta da viagem, eu peguei uma turbulência ferrenha dentro do avião, cara, assim, uma das piores turbulências que eu já peguei na minha vida. E naquele dia eu acreditei verdadeiramente que poderia ser o último dia da minha vida, né? E é muito engraçado porque se passa uma história na nossa cabeça quando um fato como esse acontece. É claro, eu sei que turbulência não mata ninguém, né? Mas, cara, é assustador ficar dentro de um avião daquele ali e você não saber o que fazer a 10 mil metros de altura. E é irônico, né? Porque o piloto diz assim: atenção passageiros, estamos passando por uma zona de turbulência, por favor coloque o cinto de segurança. Cinto de segurança pra quê, né, velho? Se aquele cara cair eu vou me machucar de qualquer jeito, né? Mas claro, eu entendo que o cinto de segurança era pra gente não bater com a cabeça no teto, mas cara, eu comecei a pensar em muita coisa naquele momento e eu pensei o seguinte, né? Eu tenho aí mais de 15 anos, né? Para ser mais exato, 17 anos, estudando áudio, né? Me dedicando ao estudo do áudio, assim. E eu fiquei pensando, imagina se acontece realmente um acidente, eu caio desse avião e eu levo tudo junto comigo, né? Assim, eu não consigo dividir para ninguém. O cérebro não é algo que você pode espetar um pendrive, espetar na cabeça de outras pessoas e transferir essa informação. Foi aí que eu fiquei pensando, e se eu deixasse esse legado na internet? E se porventura eu conseguisse fazer download de parte da informação que eu tenho? Foi aí que surgiu então o canal no YouTube, né, no início de 2016,
em que eu vinha contribuindo com o máximo de informação possível. Até inclusive a gente passou aí de 50 mil inscritos. Eu agradeço verdadeiramente se você faz parte de um deles, porque são vocês que motivam para a gente continuar fazendo esse download, né? Colocando a informação que eu tenho para fora. Agora, o que acontece é que isso virou uma paixão para mim, né? Ou seja, contribuir com outras pessoas, ver o crescimento pessoal e ver o crescimento do nosso mercado, que eu acredito verdadeiramente que a informação ela tem o poder de mudar completamente o nosso mercado. Eu fui me empolgando cada vez mais a fazer esse tipo de coisa. E é óbvio que, para que eu pudesse me dedicar ainda mais para outras pessoas, eu decidi montar os grupos fechados do projeto Estudo do Áudio. O que era o grupo fechado? A pessoa pagava uma taxa de inscrição, pagava um valor para poder acessar esse grupo fechado e eu contribuía com ainda mais informação. Eu conseguiria me dedicar para essas pessoas para entregar ainda mais informações. Então, a gente criou diversos conteúdos online, eu gravei muitos vídeos para que essas pessoas pudessem ver e rever quantas vezes ela quisesse. A gente teve alguns encontros ao vivo, ou seja, eu acesso a minha câmera aqui da minha casa ao vivo e os alunos lá na casa dele conseguem tirar o máximo de dúvida possível. Além disso, eles participam junto comigo de alguns projetos, eles veem alguns projetos nascendo, né? Tem uma troca de informação bastante completa. O que acontece é que esse ano eu decidi regravar todo o conteúdo do zero, absolutamente do zero, integrar todas as turmas do projeto Estudo do Áudio, certo? A gente tem diversos grupos presenciais em que eu já viajei o Brasil inteiro dando treinamento e a gente tem 4 grupos do projeto completo do Estudo do Áudio online. O que vai acontecer? Eu vou juntar todas as turmas das outros cursos em que a gente falava basicamente de caixas acústicas, alto-falantes e alinhamento de sistema. E claro, tinha um pouquinho de arranjo, né? A gente falava de diversos outros assuntos. O que acontece é que agora eu decidi a gente aumentar um pouco mais do conteúdo e agora começar lá da bateria para falar sobre cabeamento. Então, ou seja, eu estou dividindo o curso no que eu chamo de 3 etapas. O que seria a etapa elétrica, a etapa mecânica e a etapa acústica. Não necessariamente que tudo que a gente vê de elétrica, de mecânica e de acústica, mas quais as relações desses 3 momentos, né? Então, eu sempre digo que assim, que o sistema de som ele tem que nascer lá da bateria. Né? Afinal de contas, é ela quem vai fornecer potência para o nosso sistema. Se a gente estiver falando de um áudio de PA que a gente consegue plugar na energia, então beleza, a energia que vai fornecer a alimentação para o nosso sistema. Então o nosso primeiro módulo, né, a gente vai dividir todo esse treinamento em 8 módulos. O nosso primeiro módulo então vai falar sobre alimentação elétrica. Então a gente vai ver bateria, a gente vai ver o cabeamento, o sistema de proteção, como definir, né, a sua fonte para o seu sistema de som, como é que você pode escolher um gerador para poder alimentar eletricamente o seu sistema. Então percebe que se você for do áudio PA, a gente só elimina a bateria do meio do caminho, a gente pode falar do gerador e aí sim dos amplificadores. E a gente vai falar então toda a parte que você precisa ter informação na parte elétrica. Esse vai ser o primeiro módulo do nosso treinamento. Porque o segundo módulo dele, a gente vai falar então sobre tudo que diz respeito aos periféricos, então o CD Play, a mesa, o processador, o amplificador, você vai aprender a fazer o ajuste de ganho desse sistema. Como é que você faz com que cada equipamento converse um com o outro e você não tenha saturação do sinal, não tenha distorção do sinal no meio do caminho. E neste módulo a gente vai ver também como você faz a medição de potência de um amplificador. Qual é a potência de entrada dele, qual é a potência de saída, quanto de eficiência você tem aí para transformar essa energia da entrada na energia de saída. Então eu quero dar bastante informação para que você possa avaliar se aquele amplificador é o ideal para atender o seu sistema de som, assim como a gente vai falar também sobre roteamento de canais. A ideia é que, já que no primeiro módulo você vai ver como faz a alimentação do sistema, no segundo módulo você vai entender como basicamente monta o seu sistema, certo? Então é quase que um curso completo de instalação. É óbvio que a gente não vai ver uma coisa tão básica, né, como ligar positivo e negativo. A ideia é que a gente possa jogar num nível um pouco mais avançado mesmo, para poder elevar aí as tuas informações. Já no terceiro módulo, que a gente deixou o sistema de alimentação pronto e o sistema de periférico pronto, a gente vai falar sobre o alto-falante, que é quem eu considero a conexão entre toda a parte elétrica do sistema e a parte acústica. Então ele transforma energia elétrica em mecânica e energia mecânica em acústica. Então ele é o elo, é o meio desses 3 elos aí, é o alto-falante. Então a gente vai detalhar bastante o alto-falante. Você vai saber como escolher o alto-falante ideal para cada aplicação, o tamanho dele, todos os parâmetros. Eu vou detalhar minuciosamente os parâmetros do alto-falante. Você vai aprender como medir os parâmetros de cada um deles e também como avaliar se aqueles parâmetros estão corretos para a tua aplicação. Então a gente vai bem a fundo aí na parte de falante e também vou falar bastante sobre a potência elétrica suportada. Nesse momento,
que a gente vai falar sobre dinâmica de música, qual é a diferença de usar uma música que tem 6 dB dinâmico, 12 dB dinâmico ou 3 dB dinâmico, por exemplo, qual é a diferença entre o valor RMS e o valor de pico e quais são essas energias que o seu alto-falante pode suportar. Agora, é claro que um alto-falante ele não é nada se a gente não estiver falando de uma caixa acústica. Então, no quarto módulo, já que você vai ter aprendido bastante sobre o alto-falante no terceiro módulo, no quarto módulo, a gente vai falar então sobre as caixas acústicas. Nós iremos detalhar as caixas selada, dutada, bem de pés de quarta ordem, bem de pés de sexta ordem, as caixas cornetas, e eu vou falar um pouco sobre a linha de transmissão, que é uma caixa que não é tão usada, mas que ela funciona muito interessante. A gente vai falar também sobre o sistema push-pull, sobre radiador passivo, né, que é aquele alto-falante que as pessoas chamam de um falante fantasma, que é uma caixa com 2 alto-falantes e apenas um deles conectado a um amplificador, o outro funciona passivamente. A gente vai falar também sobre esse tipo de caixa acústica. Então, você vai aprender sobre cada uma das caixas, sobre o método de construção, qual é o melhor material para usar nas paredes, sobre quebra-canto, ressonadores. Então, ou seja, é bastante dica de como você pode escolher a caixa ideal para sua aplicação e como configurar, como montá-la. Porque no próximo módulo, que é o quinto, a gente vai falar então sobre o projeto. Certo? A gente vai detalhar especificamente como você pode projetar o seu sistema de som nos simuladores. Então a ideia é que você parta por mundo virtual para simular tudo isso e perceber como é que o seu sistema pode funcionar. Então a gente vai dar um curso completo sobre o Bassbox, que é um software principalmente aí para caixa selada, dutada e bem de pés. Você vai ver como é que o seu falante se comporta. Se porventura você quiser se aventurar aí nas caixas cornetas, a gente vai falar sobre o Horn Response, que é um software que você pode projetar caixas cornetas. Irei falar também para ti sobre o Solid Edge, que é um software de modelamento mecânico bem interessante, que você pode desenhar a sua caixa acústica, montar o seu projeto completinho para poder entregar lá então para o marceneiro, ou até para que você mesmo possa construir. E vou falar também sobre o High-End, que é um software que mostra sobre dispersão. E o High-End é muito interessante porque ele conecta o quinto módulo, que fala sobre os simuladores de projeto de caixa acústica, com o sexto módulo, que é um módulo de arranjo. Depois que você alimentou o seu sistema, né, na parte elétrica, você configurou todos os periféricos, você escolheu o falante ideal para sua aplicação, escolheu a caixa acústica que melhor vai te atender, conseguiu simular essa caixa num projeto dela, você vai entender como fazer o arranjo, como configurar o sistema, posicionar cada uma das vias para poder ter o máximo de desempenho possível, melhorar o acoplamento entre as vias, você vai entender como calcular a quantidade de vias, né, ou seja, quantos falantes você usa para cada uma das vias. Eu vou te ensinar como é que você faz o cálculo matemático de tudo isso e eu vou te ensinar como você fazer o seu próprio guia de ondas de madeira, tá? A gente hoje em dia no mercado já tem uma grande facilidade de acesso a guia de ondas, então é claro que facilita bastante comprar ele pronto, mas eu vou te dar bastante dica como você pode projetar e construir o seu próprio guia de ondas, visto que nesse sexto módulo a gente fala então sobre os sistemas de line array, né, como fazer um arranjo vertical. Então o sexto módulo é completinho sobre acoplamento e arranjo do seu sistema, porque aí sim você vai deixar o seu sistema pronto para que você inicie a etapa de processamento. Você vai processar cada uma das vias e esse é o nosso sétimo módulo. O sétimo módulo, então, é toda a parte de processamento. Veja bem, no segundo módulo você vê a parte de processador, você vê o equipamento, qual é a função do equipamento, e no sétimo módulo você sabe como processar. Então a gente vai falar sobre o crossover, o que é o slope por oitavas, qual é a topologia do filtro, depois a gente vai falar sobre equalização de entrada, equalização de saída, equalização paramétrica, equalização gráfica. E aí na sequência a gente vai falar também então sobre as polaridades, fase, delay, limiter. Cara, então assim, é um curso bem completinho, porque no oitavo módulo aí sim, você já está com o seu sistema todo pronto, já sabe como fazer a parte de processamento, então você vai passar para o alinhamento do sistema, ou seja, deixar ele completamente pronto para entregar para o teu cliente ou para atender a tua necessidade. Então no oitavo módulo eu vou te ensinar como montar o teu próprio RTA, como você treinar o seu ouvido para ouvir o sistema, né? Porque não adianta confiar apenas no software se o seu ouvido não está treinado. Então você vai aprender a identificar as músicas, né? Nos módulos anteriores você vai aprender sobre dinâmica na música e nesse oitavo módulo você vai aprender como observar a resposta da música para ajustar o seu sistema para atender a necessidade de cada região, né? Tem região que gosta de forró, pagode, axé e assim sucessivamente, né? Música eletrônica, você consegue acertar o sistema específico. Eu sempre brinco que o alinhamento de um sistema de som, ele até tem um método, né, para fazer o alinhamento. Agora,
a forma como ele vai soar é muito característico, o áudio é muito pessoal, então esse módulo eu vou trazer para vocês sobre as características pessoais que cada pessoa tem, coisa chamada de psicoacústica, que é aquilo que a gente ouve, como a gente identifica o som. Então esse módulo a gente vai falar sobre alinhamento e falar um pouco sobre essa ideia da psicoacústica, que é a forma como a gente ouve o sistema de som. Então é muito legal porque o nosso curso, eu brinco que ele nasce lá da bateria e ele vai até os seus ouvidos. Então a gente vai falar 8 módulos, ensinando você cada uma dessas etapas que a gente acabou de ver aqui, certo? Agora o seguinte, a parte legal é que você vai estar entrando na pré-venda, ou seja, as aulas começam efetivamente no dia 1º de maio. E aí eu vou liberar cada módulo por semana, certo? É claro que eu sei que tem pessoas que são ansiosas, gostariam de receber todos os módulos numa tacada só, mas eu já tentei fazer isso outras vezes e eu vi que o aprendizado não foi tão funcional. Então o que é que eu faço? Eu libero um módulo por semana. Então já que a gente está falando de 8 módulos, no dia 1º de maio eu vou liberar o primeiro módulo falando lá sobre alimentação elétrica. Na próxima segunda-feira, né, a segunda segunda-feira de maio, a gente vai falar, e eu vou liberar para você então o segundo módulo falando sobre os periféricos, aí depois eu libero o módulo sobre o alto-falante, módulo de caixa acústica, simuladores, o módulo sobre arranjo, processador e alinhamento. Então, ou seja, nós vamos ficar juntos durante 8 semanas, até o final do mês de junho, iniciozinho ali do mês de julho. E o que acontece? Nós temos um bônus muito especial para eu poder facilitar e melhorar ainda mais o teu aprendizado, que é, a cada 15 dias do início das aulas, nós vamos ter um encontro ao vivo. Nossos encontros ao vivo duram de 2 a 3 horas geralmente, tá? Qual é a ideia do encontro ao vivo? Eu vou te entregar em vídeo todo esse material com toda a parte teórica. Você vai aprender a base teórica de todo esse conteúdo. Eu vou liberar alguns artigos caso você queira ler e aprimorar ainda mais o seu conhecimento. E nas aulas ao vivo a gente vai executar na prática o que a gente viu nos 2 módulos anteriores. Então veja só, como é que funciona esse encontro ao vivo? Na primeira semana você vai receber o módulo de alimentação elétrica e periféricos. Então no encontro ao vivo a gente vai ficar umas 2 ou 3 horas juntos, que eu vou montar esse sistema, a gente vai fazer diversas medições, vamos ver o negócio acontecendo ao vivo, você assistindo na sua casa e podendo tirar todas as suas dúvidas junto comigo. Aí no segundo módulo então a gente libera o alto-falante de caixas acústicas. Então a gente tem um encontro para falar sobre ele, fazer medição do alto-falante, avaliar um falante de alto, um falante de baixo, então um encontro ao vivo novamente. Aí depois eu libero então o de projetos e arranjos, então a gente faz um encontro ao vivo para poder fazer uma modelagem mecânica, a gente vai estar no computador executando, vendo sobre arranjo, utilizando o high-end. E aí sim nós temos o 4º encontro que a gente faz um alinhamento completo de um sistema de som. Você vai ver um sistema de som funcionando, então ou seja, 4 encontros ao vivo, para que você possa tirar suas dúvidas, e todos esses encontros vão ser salvos e disponibilizados para você assistir futuramente. Agora, disponibilizado aonde? Se você decidir entrar aqui no curso, você vai receber um login e senha para entrar num portal. Você se inscreve, você vai liberar o seu acesso na pré-venda. Então, neste momento, o curso ainda não está disponível. O curso vai iniciar lá no dia 1º de maio. E qual é a parte legal? Você vai poder participar da formação desse curso. Como a gente está gravando ainda o conteúdo para liberar a partir do dia 1º de maio, você já vai poder ter uma interação comigo e até lá sugerir o que é que você gostaria de complementar nesse curso, certo? Para que a gente possa deixar o curso ainda mais completo para você. Então você vai acessar o portal do aluno, os materiais vai começar a ser disponibilizado lá a partir do dia 1º de maio. As aulas ao vivo, né, que a gente tiver também vai ser disponibilizado lá, e aí você pode ver e rever esse material quantas vezes você quiser, durante o período de no mínimo 2 anos, tá? Eu sugiro no mínimo 2 anos porque é o tempo que o material fica hospedado lá no portal, certo? É claro que geralmente eu deixo um pouco mais, mas o nosso prazo é 2 anos. Então a gente vai ficar 2 meses de interação pessoal, todo mês de maio, todo mês de junho, e depois você fica com esse material para você poder ver e rever quantas vezes você quiser. Quando você completar todas as aulas, que você preencheu o seu curso, você entendeu todo o curso, a gente vai disponibilizar então um certificado para que você possa imprimir e certificar que você participou desse curso online, certo? Agora vamos lá, você deve estar se perguntando agora, cara, como é que faz para participar, tá? Veja bem, ó, como você faz parte da minha lista VIP, em agradecimento a você que já acredita tanto aqui no meu trabalho, eu vou estar dando desconto de 20% em cima do valor final para quem quiser participar, tá? Então, ou seja, o valor do curso ele vai fechar em R$ 1.497 para o público geral, e você que está aqui, que faz parte da minha lista VIP, vai receber 20% de desconto, certo? Vai pagar R$ 1.197 no curso, podendo ser parcelado. Então você pode parcelar esse pagamento, né, já com desconto,
E eu ainda vou te dar uma garantia, tá? Se você realmente quiser participar, eu vou trazer a responsabilidade para mim. Veja só, você vai assistir todo esse conteúdo, ver e rever quantas vezes você quiser, vai participar de 4 encontros ao vivo comigo para tirar todas as suas dúvidas. Esses encontros ao vivo vão ser salvos e hospedados lá no portal, te agregando ainda mais informação para você poder rever esse material. Eu vou disponibilizar um monte de materiais para complementar o teu estudo. Tu vai participar de toda a comunidade já formada até hoje pelo projeto Estudo Áudio. A gente vai unir todos esses alunos para participar desse treinamento aqui junto comigo e você vai poder experimentar o conteúdo. Como que eu trago essa responsabilidade para mim? Eu te dou um prazo de 30 dias para experimentá-lo, ou seja, você vai acessar o material, né? Nesse exato momento ele ainda não está disponível. A gente vai disponibilizar as aulas no dia 1º de maio, certo? Você está entrando na pré-venda, por isso que eu estou te dando esse desconto. No dia 1º de maio a gente começa as aulas e você tem um mês exato para assistir. Se porventura você não estiver gostando do conteúdo, não estiver aprendendo, não estiver servindo para ti, cara, sem letras minúsculas, você pode me pedir o valor integral do que você investiu. Você vai me mandar um único e-mail colocando no assunto: Renan, eu quero o valor de volta. E eu não vou te fazer pergunta nenhuma, eu vou devolver integralmente o valor que você investiu. Então vê só, você recebe tudo isso, paga a taxa de R$ 1.197, que pode ser parcelada, fica durante um mês, assiste o material comigo, participa do primeiro encontro ao vivo e se não estiver satisfeito com o conteúdo, você vai mandar um único e-mail e eu vou devolver integralmente o valor para você. Beleza? Cara, eu espero verdadeiramente poder te ver por lá. Se você tiver interesse, o link está aqui embaixo, você pode clicar no link, você vai para o acesso do checkout da Hotmart. A Hotmart é a empresa que faz todo o gerenciamento dos cursos online. Lá você pode ficar tranquilo, cadastra os teus dados, coloca o teu nome lá, coloca o teu endereço direitinho. Eu peço que você coloque exatamente o teu endereço correto, com o teu CEP lá. Vai lá, faz tua inscrição, tu vai para dentro do portal do aluno, né? Por enquanto, então, você vai ficar no aguardo do início das aulas. Agora, a partir do dia 23 agora de abril, eu vou estar disponibilizando para o público geral esse treinamento. Então, eu vou liberar para o público geral, então não vou conseguir manter esses 20% de desconto a partir do dia 23. Então, ou seja, você tem até dia 23 de abril desconto de 20%, e aí depois eu vou abrir para o público geral. Verdadeiramente eu não sei por quanto tempo eu vou conseguir segurar as vagas, porque eu tenho uma lista de espera grande de pessoas querendo participar, e eu tenho uma certa limitação, porque como eu vou juntar todo mundo, eu não posso cometer o erro de botar muita gente e acabar não conseguindo dar atenção. Então eu tenho vagas limitadas, realmente eu quero preencher rapidamente essa turma para que a gente possa então já começar a nossa interação lá. Então eu sugiro, se você tem interesse, cara, se agiliza, faz logo a tua inscrição para que você não perca essa oportunidade, porque como eu vou me dedicar aos alunos, eu realmente vou ter que encerrar as inscrições quando preencher a turma, ou caso ela não preencha agora na pré-venda, eu libero a partir do dia 23 para o público geral. Infelizmente eu vou ter que tirar o desconto. E aí sim, preenchendo com o público geral, no dia 1º de maio a gente inicia as aulas. Beleza, cara? Obrigado por ter estado comigo até agora. Eu espero que você possa participar junto com a gente. Se porventura não conseguir, fica tranquilo, continua me acompanhando nas redes sociais, que eu continuarei contribuindo com bastante informação aí para o teu crescimento pessoal e profissional. Não esquece, então, se clica no link aqui embaixo e faz lá a tua inscrição. Nos vemos lá dentro do nosso portal. Um grande abraço e até depois.